Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro de direito penal. Nós estamos falando sobre a teoria geral do delito. Lembrando, o conceito de delito, que é um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. E nós estamos trabalhando o primeiro elemento do crime, que é o fato típico. E dentro do fato típico, meus amigos, nós falamos sobre os elementos objetivos, não é? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, que são os elementos objetivos. A partir de agora, nós passamos a falar dos elementos subjetivos. E o primeiro deles, famoso, conhecido, é o dolo. E quando a gente fala de dolo, vamos botar aqui, muitas pessoas usam a expressão dolo. Eu acho feio, não acho legal usar dolo, mas muita gente usa. Eu prefiro usar a expressão dolo. E falando sobre isso, então, a gente passa a tratar do chamado crime doloso. Vamos começar, amiguinhos, a enumerar o nosso estudo, certo? Obviamente, então, eu começo com o número 1, onde nós daremos uma introdução ao tema. É bem tranquilo o estudo do dolo. Não vai ter muito mistério para nós, tá? Ao todo são, pelo que eu analisei aqui, nós teremos 6 itens para trabalhar. É a introdução, são as teorias, os elementos do dolo, dolo natural e normativo, as espécies de dolo e o dolo nas contravenções penais. É isso que nos interessa. Introdução. Senhores, muita gente considera o dolo como sendo a intenção, né? Quando perguntam para alguém assim, o que é o crime doloso? As pessoas costumam dizer, crime doloso é o crime intencional, é o crime com intenção. Está errado? Não, não está errado. É claro que um crime doloso é um crime intencional, não tem dúvida disso. O erro está ao pensar que crime doloso é apenas isso. Não. O dolo vai além, meus amigos. Certo? O dolo vai além. O que acontece? O que a gente tem que ter em mente, que as pessoas não costumam ter? É a questão da localização do dolo. Por quê? Vocês vão lembrar no início das nossas aulas sobre a teoria do delito que existiam 2 teorias. A teoria clássica e a teoria finalista. Cada uma delas com seus elementos, não é verdade? A teoria clássica tem o fato típico. Vamos, inclusive, puxar mais para cá. Fato típico, ilicitude, culpabilidade. Para a teoria clássica, fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Ilicitude, ilicitude. Culpabilidade, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude
exigibilidade de conduta diversa, dolo, culpa. Aqui está. Teoria finalista, fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, dolo, culpa, ilicitude, culpabilidade, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Grande diferença, então, nas duas teorias é a localização do dolo e da culpa. Hoje, a nossa teoria brasileira é a finalista, dolo e culpa se encontram no fato típico, Ou seja, conduta, ação ou omissão voluntária que é dolosa ou culposa. Dessa maneira, meus amigos, dessa forma, o que a gente sabe sobre o dolo? Espero que vocês tenham anotado isso que eu acabei de colocar aqui, porque agora eu vou apagar. E eu quero que vocês lembrem, então, que o dolo se conjuga por um binômio. A gente conjuga o dolo por um binômio. Vontade, consciência. Ter a vontade de praticar uma conduta, pois está no fato típico, e ter consciência de que essa conduta poderá acarretar um resultado. De qualquer sorte, lembramos que o dolo é um elemento interno do agente. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que é algo que a gente não consegue enxergar. Cuidado! Eu não estou dizendo que o dolo não é algo que não se pode provar. Claro que é possível provar. Eu estou dizendo que nós não enxergamos, exatamente por isso que nós precisamos de um processo para provar a existência ou a inexistência do dolo. Porque se a gente ficar apenas a olho nu, nós não vamos conseguir saber se o dolo existe ou não, se o indivíduo tem a intenção ou não, e se tem, qual seria a sua intenção. Não tem como saber. Exemplo, um indivíduo tem uma faca, dá uma facada em outra pessoa. Que crime esse indivíduo cometeu? Suponhamos que esse indivíduo morre. Muitas pessoas respondem, claro, o crime dele é homicídio. Na verdade, meus caros, vai depender do dolo. Depende do dolo, depende da intenção. Se a intenção daquele sujeito é matar, o dolo é de homicídio. O dolo vai ser o homicídio. Se a intenção é lesionar e a vítima morreu, o crime será de lesão corporal seguida de morte. O A esfaqueia o B e o B não morre. Qual é o crime? Continua a depender do dolo. Se a intenção era lesionar, o crime é de lesão corporal consumada. Se a intenção era matar, o crime é tentativa de homicídio.
Ah, mantém uma pessoa presa em uma sala. Que crime é esse? Depende do dolo. Se a intenção era obter um valor para soltá-lo, é extorsão mediante sequestro. Se a intenção era praticar atos libidinosos com a vítima, é sequestro qualificado. Então vai depender sempre do dolo, mas isso está na cabeça do indivíduo. Por isso que a gente chama de elemento interno. Não se sabe, meus amigos, qual é o dolo. Ele tem que ser provado, buscado no processo. É possível? É, mas é ali que se analisa. Certo? Então temos que saber que o dolo é esse binômio aqui, vontade mais consciência. Certo? Dito isso, a gente então sai da introdução, foi o número 1, e já entramos no número 2. Assim, devagarzinho, a gente chega no número 6. Bem tranquilo. Número 2 são as teorias do dolo. Teorias do dolo. Ao todo, meus amigos, são 3 as teorias. 3 são as teorias. Primeira, teoria da representação. Teoria da representação. Para essa teoria, o que importa, meus amigos, de verdade, é o indivíduo ter a previsão do resultado. Ou seja, o que importa para essa teoria não é a intenção na conduta, e sim a capacidade que o indivíduo tem de prever que aquele resultado vai acontecer. Se ele tem essa capacidade de prever a ocorrência do resultado, nós temos o dolo. Isso para a teoria da vontade. Ela é muito criticada e eu já adianto, ela não é utilizada. Vou colocar aqui. Se cair em prova, os senhores saibam. Não é utilizada. Por quê? Porque existe 2 institutos que caem muito em prova, mas muito em prova, que é a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente. E eu ainda vou falar sobre isso em aula. E a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente está exatamente na previsão do resultado. Então, dizer que a previsão do resultado se equivale ao dolo não é correto por direito penal brasileiro. Então, essa teoria nós não utilizamos. Se vier uma questão em prova, saibam, não se utiliza. Todavia, existe uma segunda teoria, que é a chamada teoria da vontade. Teoria da vontade, meus amigos. O que é a teoria da vontade? É o dolo de prever o resultado. Ah, igual a outra? Até aqui sim. Previsão do resultado
certo? Só que também é preciso a vontade de produzi-lo. Por isso é chamada de teoria da vontade. Previsão do resultado mais vontade de produzir. Ou seja, lembrem que a nossa teoria é finalista. Então, o dolo é sempre uma vontade dirigida a um determinado fim. Eu não posso dissociar o dolo à conduta. Eu não posso dissociar o dolo ao fato típico. Ele vai estar aqui. Certo? E por fim, nós temos uma terceira teoria, que é a teoria do assentimento. Teoria do assentimento. Essa teoria estabelece que o indivíduo ele tem a previsão do resultado e ele quer ou assume o risco da ocorrência do resultado. Certo? O que é o assumir o risco? Será visto mais adiante. Mas já adianto a vocês que significa um ser indiferente com a ocorrência do resultado. Se o resultado acontecer, para mim está ótimo. Seria mais ou menos isso, certo? O assumir o risco. Aí vem a grande pergunta. Tá, professor, tudo bem. A teoria da representação não é utilizada. E dessas duas que aqui estão, a da vontade e do assentimento? Bom, uma coisa eu garanto a vocês. A do assentimento, com certeza, é utilizada. É o que a gente enxerga no artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Só que também existe parcela da doutrina que aceita também a teoria da vontade. Principalmente na primeira parte, quando diz que o agente quer o resultado. Vamos ver o 18? Vamos ver o que ele diz? Disse o crime. Está ali. Disse o crime. Crime doloso, não é isso que nos importa agora? É o crime doloso. Quando, e doloso, quando a gente quis o resultado. Então, para adeptos de uma linha da doutrina, aqui estaria se adotando a teoria da vontade. Prevê e tem vontade de produzir. Ou assumiu o risco. E aqui estaria se adotando a teoria do assentimento. Para outra parcela, maioria da doutrina, tudo isso aqui é a teoria do assentimento. Tá certo também. Mas uma coisa a gente pode afirmar. Em nenhuma das hipóteses, em nenhuma dessas situações, nós vamos ter, meus amigos, certo? A teoria da representação. Essa chance é zero. Vencido isso, nós vamos agora para o número 3. Percebam que assim a gente vai caminhando
e resolvendo a nossa vida em relação ao dolo. Agora, nós vamos pôr aqui o número 3. Elementos do dolo. Elementos do dolo. Eu já falei para vocês, mas é importante agora que eu repita. Aqui a gente tem que ter um binômio. Consciência vontade. Concordam? Um só não basta. A consciência, senhores, ela é conhecida aqui como elemento cognitivo. Vamos chamar ela assim. Elemento cognitivo, certo? E a vontade, vamos chamar ela de elemento volitivo. Muito bem. Elemento cognitivo, elemento volitivo. O elemento cognitivo, então, é a consciência. Mas é a consciência do quê, meus amigos? Essa é a grande questão. É a consciência do quê? Primeiro, é a consciência da conduta. É a consciência do que está fazendo. Certo? Essa é a primeira coisa. A consciência do que está fazendo. Segundo, pessoal, que é importante saber, né? Além da conduta, é a consciência do resultado. Aqui está. Certo? Eu ouso dizer agora que é preciso que a gente saiba, e principalmente quem está praticando o delito, que a consciência da conduta e do resultado tem que se unir à consciência do nexo causal. Ou seja, é preciso saber aqui que, através daqueles instrumentos escolhidos, o resultado pode vir a ser obtido. Certo? E a vontade? A vontade aqui, amigos, é a vontade de exteriorizar a conduta visando a obtenção do resultado. Se eu não exteriorizar, eu fico apenas num mundo hipotético. Eu fico única e exclusivamente no mundo, num universo hipotético que não vai me servir de nada. Vamos exemplificar. A deseja matar B.
ok? A deseja matar B. Para isso, ele escolhe uma arma. Ele tem consciência da conduta. Ele tem consciência do resultado. Sabe ele que disparando chega na morte de B. Então ele dispara. E ocorre a morte. No momento do disparo, surge o elemento volitivo, ou seja, a vontade de exteriorizar a conduta. Tudo ocorreu. Certo? O que importa aqui, pessoal, é que o objetivo foi alcançado. Querem ver? Vamos supor que o A dá o tiro em B. Com o impacto do tiro, B cai em um barranco e morre pela queda. Continua o A respondendo por homicídio consumado, pois tudo aqui foi preenchido. Nós temos total congruência do tipo penal. Nós temos consciência da conduta e do resultado, sabemos que o nexo causal é hábil, tem a vontade de exteriorizar a conduta para chegar no resultado. Certo? Todavia, o importante aqui também é saber que o dolo ele tem que englobar todos os elementos e circunstâncias do tipo. Então, por exemplo, o homicídio, tá? Artigo 121. Matar alguém. O indivíduo tem que saber que está matando e tem que saber que é alguém. O dolo tem que estar presente nos dois. Aqui tem que ter dolo e aqui tem que ter dolo. Faltando dolo em algum dos elementos, nós vamos ter aquilo que se chama de erro de tipo. E aí isso pode gerar, inclusive, a atipicidade. Mas, claro, isso é assunto para um outro momento. Certinho, pessoal? Vencemos também o item 3. Faltam só mais 3 itens para encerrarmos o crime doloso. Só que esses outros itens já são assunto para o nosso próximo vídeo. Agora é a hora daquele tradicional cafezinho, chazinho, dar aquela relaxada e daqui a uns minutos, então, é só clicar no outro vídeo que nós estamos de volta. Certo, meus amigos? Valeu, fica o meu muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.